de Deus. Mas ele poderia ser estúpido, ele poderia tratar ela muito mal, bater, ele poderia xingar, ele poderia fazer muita coisa. E chega uma hora que a pessoa, acredito, não vai aguentar, né? E ele sendo homem de Deus, não era nem para ele fazer uma coisa dessa com ela. Tanto que não era nem para ele ter ela de esposa, era para ele se casar com uma outra moça. Mas não, ele achou que o quê? Que ele era melhor e podia fazer o que ele queria, né? E ele mesmo vai jogar essa moça à própria sorte. Ele mesmo vai jogar essa moça para a morte. Levita, um homem que se diz homem de Deus, né? Quantas coisas não acontecem por aí, né? Pessoas que se dizem pessoas de Deus e fazem com as outras pessoas. Aí no 27 vai dizer que ele vai se levantar pela manhã, vai encontrar ela caída à porta. E que a princípio ela não vai esboçar nenhum sinal. Ele vai chamar, ele vai, né, acho que chacoalhar ela ali, né, e ela não vai reagir. E no 29 vai dizer assim: chegando pois à sua casa, tomou um cutelo, pegou a sua concubina, despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram à terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Não tinha se visto tal atrocidade, tal coisa, tal ato tão complicado, né? Desde a saída do povo do Egito. Então o povo saiu do Egito, já foi um feito, já foi algo grandioso. E depois essa situação foi considerada uma situação difícil. Então não tinha se visto nada de diferente. Então tudo corria bem até acontecer essa situação, né, meus irmãos? Algo bem complicado de se dizer. Se trata da palavra de Deus, está na Bíblia, foi algo que realmente aconteceu, né? Isso mostra quão grande é a diferença quando se tem uma liderança, né? Uma liderança faz a diferença, uma liderança boa, uma liderança que impõe limites, uma liderança que não deixa o povo fazer o que quer, né? Uma liderança que se posicione, né? Uma liderança que seja pelo certo, uma liderança que diga sim, sim, não, não, uma liderança que se posicione e ensine o povo de fato o que deve ser feito. O que faltava aqui era uma liderança. Se tivesse líder, se tivesse um juiz, um rei, alguém ali, isso que aconteceu aqui não teria acontecido. Porém, o levita, se tivesse feito as coisas certas, porque ele sabia o que era o certo, ele não fez porque ele não quis. Se ele fizesse o certo, essa moça poderia ficar viva, não precisava acontecer isso com ela, né? Então, e ele sendo homem de Deus, sabendo o que era o certo, resolveu fazer o que ele queria e prejudicou a vida da moça, certo? Acabou com a vida dela. Então, a gente no próximo vai ler o 20, vai falar um pouquinho sobre o capítulo 20. Esse estudo, eu não estou trazendo ele tão longo, né, para não ficar algo cansativo. É algo mais resumido. E o texto vai dizer que esses homens eram filhos de Belial. O que significa? Significa que eram homens inúteis, né? Que eram homens maus. Vai ter algumas vezes em alguns textos isso. Então vai dizer, filhos de Belial são homens maus, são homens inúteis. Por isso que eles eram chamados assim, tá? Então assim, também não é relatado aqui no texto que o pai dela soube do que ocorreu. Não é relatado no texto também se ele já leva ela morta para casa ou se ela morre pelo caminho, ou
enfim, o que acontece. Então são algumas coisas que não são relatadas no texto, mas que a gente imagina às vezes da nossa forma como aconteceu, né? O pai dela aqui no texto não diz que foi avisado do que ocorreu. Acredito que depois do que ele faz ali, dividindo ela em 12 partes, ele vai ficar sabendo, mas assim, ele não pediu pro servo dele levar a notícia, né? Algo que ele poderia ter feito também, já é outro ponto que ele poderia ter feito e não fez, né? Ele sendo homem, ele não deveria levar ela ali para fora, ele deveria ir lá se posicionar, né, fazer a parte dele, acontecesse o que acontecesse, né? Mas não, ele foi e fez essa barbaridade com a moça, né? Empurrou ela lá para a própria sorte, né? Então ali nada, não é registrado que acontece nada com ele, nem com o velho e nem com a moça, a filha do senhor, né, da casa. Simplesmente com ela, somente com ela. Então, né, e também não diz que aconteceu algo com o servo dele, somente com a concubina. Algo triste, algo complicado, mas que ficou ali, né? Está no texto como uma forma de alerta, né? Assim, ó, se eles ouvissem o pai da moça, ó, vão de manhã viajar, talvez não teria acontecido, mas tudo vai por ele saber o que era o certo e não fazer o que era o certo, né? Ele sendo homem de Deus, ele deveria procurar uma outra esposa, uma esposa, né? Seguindo o que era para ser seguido na época para ser esposa de um levita. Ele fez da vontade dele e aconteceu tudo isso, criou toda uma situação que não precisava ter acontecido, porque ele sabia o que era certo, ele fez o que ele queria, ele não ouviu a voz do Senhor, né? Então já foi algo complicado aqui, toda essa situação, né? A moça pagou por algo que ela não precisava, né? Ela pagou com a vida dela por conta de um erro de uma pessoa que sabia o que era o certo e mesmo assim quis fazer conforme ele achava. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, me ajuda bastante, né? Porque cada vídeo para mim é um aprendizado, cada estudo para mim é um aprendizado, cada coisa que eu trago aqui para vocês é um aprendizado. A gente faz com carinho, a gente se esforça, tenta todos os dias, né, passar por cima de algo para estar aqui, né, passando para vocês. Essa semana mesmo eu já vou passar o 20, que não é tão longo também, né? É mais um resumo só para você entender como que se fala, com o que diz no texto, né? É um resumo mesmo, né? Eu não quero que fique tão longo para você não se cansar também, né? Eu confesso a vocês que nesses 7 anos de caminhada cristã eu nunca ouvi esse texto em uma pregação. Nunca, né? A gente tem aí mais de 50 livros na Bíblia para serem aproveitados, para serem estudados, para serem lidos, e às vezes a gente vê que é focado somente em alguns, né? Então, eu, quando li esse texto, eu falei, não, a gente tem que fazer um estudo, né? Porque eu nunca ouvi uma pregação do livro de Juízes 19, 20 e 21. É como se as pessoas não quisessem falar sobre o assunto, e precisa. A gente tem que alertar que você tem que obedecer ao Senhor, que você tem que fazer o certo. Você sabendo o que é certo, você tem que fazer. Mesmo que os outros não estejam fazendo. Você não é os outros, você é você, e você é o diferencial. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se não é inscrito, compartilhar, ativar as notificações para evangelizar as pessoas. A gente precisa, né? As coisas já estão acontecendo, tá bom, meus irmãos? E a gente precisa estar atento, estar vigilante. Que Deus abençoe vocês.